Olá, boa noite. Hoje é 27/2 de 2025, 27 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e que Deus lhe dê vislumbres espirituais. Então, ler a Bíblia e escutar a pregação é um alimento espiritual. Ler a Bíblia e escutar a pregação. O alimento cotidiano, qual é o alimento cotidiano? O alimento para o corpo se fortalecer, para que você tenha força nas pernas e para que você não morra. É o feijão, o arroz, o macarrão, a farinha, o ovo, o peixe, a mortadela, o frango, a carne. Isso é o almoço. Isso é a janta, o alimento cotidiano, o alimento físico. O alimento espiritual é a palavra de Deus, a leitura bíblica, a leitura bíblica da Bíblia, a leitura, ouvir pregação, isso é o alimento espiritual. Você não sabia, não? Se uma pessoa não lê nem escuta, o espírito não está alimentado. Muitas das vezes a carne está, o corpo, mas o espírito não está. E se você pensar que a pessoa pecou, falhou e não tem que ler a Bíblia, não deve ler a Bíblia, você está pensando errado. Porque aí é que a pessoa tem que ler, tem que buscar a Deus. Você tem que reconhecer que é pecador e que precisa de Deus. E nós temos que reconhecer isso em nossa vida. Mateus 4, versículo 3. Chegando-se o tentador, ele com pedra nas mãos, disse: Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Jesus falou: Mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Sem comer. E o diabo sabia que se ele transformasse as pedras e comesse, ele iria desobedecer a Deus. Iria fazer algo que era desagradável a Deus. Então, se você não ler a Bíblia, não escutar pregações, o seu espírito não vai estar alimentado. Você vai estar fraco no seu espírito. E isso não é bom. Isso não é bom. O seu espírito, a sua alma não está alimentado, não é bom. Então, toda vez que você ouve a palavra, você está se alimentando do Espírito. Se alimentando do Espírito Santo, de Deus. Por exemplo, João 4, versículo 3. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui é um alimento espiritual. O que é que você está ouvindo? Você está ouvindo que Deus amou o ser humano, amou você, que ele enviou o Filho dele, o unigênito, que ele não quer que você pereça, ele quer que você tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então o teu espírito, a tua alma, está sabendo disso, está ouvindo isso. Então, através de crer, você vai ser salvo. O teu espírito, a tua alma, vai ser salvo. É bom, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo dele. Para que o mundo fosse salvo por ele. Então, uma coisa eu lhe digo. Deus, ele ama todos os seres humanos. Todos, todos. Dependendo do que a pessoa faz, do que a pessoa vive, dependendo da religião da pessoa. Deus ama todos, todo mundo, todo mundo. Sem exceção de pessoa, para salvar, ele ama todos. Ele quer salvar, através de crer que a pessoa é salva. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então o ser humano não quer que você e eu, nós, tenha obra má, atitude, práticas má. Deus quer hoje que a gente se ame e ame o nosso próximo. O que é amar? É respeitar, é fazer o bem, é não fazer o mal. É ajudar, é ser pacífico. É isso que Deus quer hoje em dia. Então Deus quer que a pessoa crê em Jesus. Então como é que o ser humano vai ser salvo? Através de crer em Jesus. Não é por a perfeição, não é por ser santo, imaculado, perfeito, porque nenhum é igual a Jesus. Amém? Então é através de crer em Jesus. 2 Reis, capítulo 15, versículo 10. E Salum,
filho de Jaspe, conspirou contra ele e o feriu diante do povo, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, os mais dos altos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas de Israel, dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú, dizendo: teus filhos até a quarta geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Então veja o que aconteceu. Zacarias, infelizmente, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E, infelizmente, Salum, filho de Jaspe, conspirou contra ele, matou ele e reinou no lugar dele. Então Salum tinha um desejo, um objetivo, uma vontade de reinar no lugar de Zacarias, uma inveja, um foco mal, uma vontade mal de reinar. E matou Zacarias e passou a reinar. Deus permitiu? Deixou. Ele fez o que era mal aos olhos de Deus, Zacarias. Então fazer o que é mal aos olhos de Deus não é bom. O que Salum fez não é bom, não foi bom. E se alguém fizer algo mal, algo ruim, não é bom. De maneira alguma não será bom. Principalmente nos dias de hoje, atuais. Mateus 22, versículo 37. Respondeu-lhe por Jesus e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então Deus quer que hoje o ser humano ame o próximo como a si mesmo. Então nós temos que se amar e amar o nosso próximo. Salom não amou a Zacarias e o matou, conspirou para reinar no lugar dele. Isso não foi bom para Salom. Foi o que aconteceu, Salom morreu também. Mataram Salom. O mesmo mal que ele fez veio sobre ele. Ele fez o mal, ele plantou o mal, então teve as consequências daquilo que ele plantou, daquilo que ele fez. A morte dele. Ele morreu também. E do mesmo jeito. Infelizmente. E só reinou um mês. Olha, se Saulo tivesse pensado, não vou matar ele não, vou ser amigo dele, tal e tal. Eu vou deixar ele lá viver. Não, Saulo quis matar Zacarias e o matou. Reinou um mês e depois morreu. Foi morto também. Então o mal sempre gera o mal. Se você seguir os ensinamentos de Jesus, você vai ser salvo. Se você crer e seguir os ensinamentos dele. Amar, perdoar, fazer o bem, ajudar a ser pacífico.